TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui na cidade de Farroupilha hoje, aqui para conversar com a irmã Elisângela, né? Que está aqui depois do irmão Paulo, vem conversar com a gente também. E hoje nós vamos trazer um pouquinho mais desse testemunho, dessa comunhão que a irmã tem aí com os materiais, né? Com a obra aqui em Farroupilha, a irmã é auxiliadora idônea aqui do presbítero na cidade de Farroupilha, né, irmã Elisângela? Está aqui, nós vamos trazer um pouquinho mais do que a irmã compartilha com a gente com os materiais. Tudo bom, Elisângela? Tudo bem. Olha, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus por esse rico manancial que nós temos, né, de material. E quando eu iniciei na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não via, né, a edição desses livros, né, eram apostilas, né, e hoje a gente tem, né, os livros, os CDs, os DVDs. E a experiência assim, que eu tenho para contar para os irmãos é que quando eu cheguei na vida da igreja, eu era muito doente emocionalmente, né? Tinha muitos traumas, tinha muitos ressentimentos, tinha coisas que eu não entendia dentro de mim, e eu fui só entender quando eu comecei a ter acesso aos materiais, né, à palavra do Senhor, que eu comecei a entender a necessidade da cura interior, né? Então, assim, o primeiro material que eu quero compartilhar com vocês é a questão do livro, né, A Cura Interior, né? Porque fez parte da minha vida e me ajudou muito a entender o que acontecia, né, e o porquê acontecia. O porquê que eu me sentia rejeitada, o porquê que havia tristeza dentro do meu coração. E no primeiro capítulo a gente já começa a receber a revelação, né, de que devido à desobediência a uma ordenança, né, que Deus havia dado ao primeiro casal, entrou uma natureza pecaminosa para dentro de nós e começou a gerar, né, esses sentimentos dentro de cada um de nós, e por nós não sabermos agir e reagir, nós vamos ficando doentes, né? Vamos nos tornando pessoas que se sentem rejeitadas, agressivas muitas vezes, né? Iradas, inconstantes, né? E isso afetava muito a minha vida, né? Em todos os sentidos, e principalmente dentro do meu lar, né? Então, conforme eu fui assim buscando na cura interior, eu consegui ir aos pouquinhos recebendo a cura naquelas áreas que eu tinha bastante dificuldade, né? Então, o medo também era bem predominante na minha vida. Eu tinha medo praticamente de tudo. Tinha medo do escuro, tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de faltar dinheiro para pagar as contas, tinha medo de criar o meu filho, de não saber criar ele. Tinha praticamente muito medo. E aí eu entendi, né, com o livro, né, A Cura Interior, que o medo, ele foi o primeiro sentimento que entrou no primeiro casal, que, né, por eles terem desobedecido, esse sentimento entrou, e pelo afastamento de Deus, né? Então esse medo era muito forte na minha vida porque havia um afastamento de Deus, né? E então vários temas da cura interior assim eu compartilho que foram muito importantes para que hoje eu esteja, né, um pouco mais equilibrada emocionalmente, porque a gente sabe que até o final, né, é um processo, né, irmão? E também tem o CD A Família, né? Que também posso compartilhar com os irmãos, né? Porque para mim, assim, depois que o Senhor começou a fazer esse processo de cura, Ele também começou a trabalhar dentro do lar. Porque eu comecei a descobrir que o meu lar tinha muita confusão, muita desordem, muita confusão, assim, porque eu estava na posição errada.
e o meu esposo também. Então, eu comecei a entender qual era a minha posição, e eu comecei a buscar, né, na palavra do Senhor e nos materiais que poderiam me dar apoio para que eu pudesse mudar, né, a minha vida conjugal, matrimonial, o meu lar, a minha família. Eu comecei a buscar nessa área. E Deus começou a mostrar que eu era insubmissa, eu não era submissa. E também começou a me trazer uma realidade, porque eu tinha muito medo da palavra submissão. Eu não entendia, né? Porque a maioria das mulheres tem medo da palavra submissão, porque elas não entendem, elas não recebem essa palavra revelada. E eu consegui receber essa palavra revelada na terapia espiritual, quando eu tive com o apóstolo Sérgio, onde ele falou que a submissão é estar sobre uma missão. E ele ministrou que quando o homem, Deus disse que o homem não era bom que ficasse só, né? Falei uma auxiliadora idônea. Então ele dizia assim: a mulher submissa, ela é auxiliadora. Aí eu disse: tá, então eu tenho que auxiliar o meu marido. Eu comecei a entender. E hoje eu tenho muito prazer de ser submissa, porque eu entendi que submissão é ser auxiliadora. Você auxilia outro a cumprir, né, aquilo que Deus estabeleceu para ele, tu auxilia ele de alguma forma, né, como dentro do lar, com filhos, né, tudo aquilo que ele tem necessidade da tua ajuda como esposa. Então, para mim foi muito importante família, porque também eu consegui entender as necessidades que o marido tinha, que eu tenho, e a gente conseguiu assim, né, junto com o material, a palavra do Senhor e o material, a gente conseguiu lidar com muitas situações que a gente vivia no momento e que não entendia. Amém? Que bênção, tá aí, então. Depois daquele processo de curar nós interiormente, a gente cura aí também o nosso papel, aonde o Senhor quer nos usar, como por exemplo na família, né? Temos aí o CD Família e o livro A Cura Interior. Mas irmã, esses dois materiais, eu creio que você entra muito também, tu deve receber muita gente, provavelmente na igreja, que vem com os mesmos processos e que já a gente nesse papel, né, de estar auxiliando aí já na igreja, a gente já vê quantas pessoas chegam com esse processo também de dor, medo, rejeição, rebelião, né? Não querem saber de nada de submissão. E, aliás, quantas pessoas têm problema, inclusive, com autoridade. Eles não aceitam autoridade, não respeitam autoridade e, muitas vezes, também não sabem ser a autoridade. Então, eu creio que esses são, dentro, principalmente da família que a gente vê aí afora, não só na nossa, mas nas famílias do qual a gente entra num papel de ser colaborador, edificador, ajudador, aí, a gente vê muito dessas situações também, né? Sim, a gente trabalha com terapia também, né? E vê a dificuldade também que as irmãs têm na parte da submissão e também, assim, a gente acompanhando os irmãos como casais, né? Quando eles vêm, conversam com a gente vê, assim, que eles têm bastante dificuldade de assumir a posição, porque eu sempre digo assim, que bom quando o casal busca junto. Por quê? Porque facilita mais. Porque a questão assim, de que um vai vendo aquilo que tem que ser colocado em ordem e vai buscando em oração, vai buscando a ajuda do Senhor para que haja um bom andamento dentro do seu lar. Então, eu mesmo como faço parte da intercessão também, que é um trabalho da oração, tem o livro A Oração, né? A gente ora muito para que o Senhor traga essa realidade, para que os maridos, né, entendam a sua posição. Porque muitos maridos acham muito cômodo passar, né, para a esposa resolver, né? E muitas vezes a esposa não é para a esposa, é para ele, né? E a mesma coisa a esposa. Às vezes ela quer que o marido resolva, mas aquilo ali é para ela. Essa parte da família me trabalhou muito, irmão, porque assim, eu não sabia ser família. Quando eu casei muito nova. Eu tinha 18 anos, meu esposo 19. E eu casei com uma mentalidade mundana que dizia assim, não deu certo, se separa.
Então, eu tinha isso na minha mente. Então, qualquer briguinha, qualquer coisinha, já vinha o pensamento da separação. Então, quando eu entrei para a vida da igreja, eu comecei a ver todo o propósito que Deus tinha para dentro da minha casa. Então, eu era uma pessoa que, sem perceber, eu também estava entrando num quadro de depressão, porque a minha casa era uma bagunça. Eu lembro até hoje. Às vezes, meu marido chegava, tinha que estar assim, chutando as coisas, porque assim, eu era muito desorganizada. Hoje, assim, eu estou dando esse testemunho, né? Porque eu era muito desorganizada. Ele era militar na época, então assim, a gente tinha um padrão elevado assim financeiro. Então assim, eu não tinha aquela necessidade de trabalhar fora, tinha um filho pequeno na época. Então assim, eu aproveitava isso para ser aquela que dorme até às 10 horas da manhã, deixa a louça toda suja, a casa toda desorganizada, mas hoje eu vejo que era o meu interior que estava assim, né? Porque eu sempre digo que o interior reflete no exterior, né? Como está o teu interior vai refletir aqui, né? E aí, então, assim, eu digo para ti assim que eu agradeço a Deus todos os dias, porque hoje eu sou uma nova mulher, né? Hoje eu tenho o prazer de manter a minha casa bem arrumada, bem limpinha, bem cheirosa. Hoje eu tenho o prazer de esperar meu marido, né, e acolher ele com amor. Então, assim, hoje mudou todo o meu padrão mental. E eu vejo hoje, assim, que eu consigo passar para os irmãos, como o irmão estava falando, essa questão que as pessoas têm tanto medo da questão da autoridade e da submissão, mas é porque eles não recebem isso como revelado dentro do seu coração. Eles não entendem, eles estão tocando muitas vezes só a letra. E eles têm que tocar a realidade, porque daí eles entendem. Hoje eu me alegro de ser submissa porque eu entendi que é auxiliadora idônea. Amém? Então, isso aí me alegra, assim, que eu não estou fazendo, não é, como é que se diz o irmão Sérgio, não é ser tapetinho, né? Mas é auxiliar. Então, tu começa a ter prazer. E eu consigo passar para algumas irmãs isso aqui, sabe? Para que elas comecem a ter esse prazer também que antes eu não tinha, porque eu não entendia a submissão. Né? Eu não tinha prazer de obedecer quando meu marido falava alguma coisa, eu já tinha que retrucar. E outra, eu sempre queria andar na frente dele. Então, a gente junto buscando, o que aconteceu? Houve um equilíbrio. Então, o que é para a posição dele e a minha posição hoje. E quando a gente vê que um está saindo meio assim da posição, a gente volta de novo, né? Então, é um processo, né, irmão? Mas, assim, são experiências que a gente vai vivendo. Então, assim, Deus me abençoou, eu comecei a mudar minha vida, comecei a mudar meu lar. Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Então, hoje eu tenho um filho, já está com 26 anos, também serve ao Senhor, coopera na área do louvor, né? Eu consegui passar para ele a realidade do que é ser obediente ao Pai, né? E ter esse amor de ver ele como autoridade representada. Quando eu entrei na igreja, ele tinha de 4 a 5 anos. Então, assim, ó, eu comecei a assim, ver que quando o pai falava alguma coisa, mesmo que eu não concordava, eu buscava o Senhor e dizia, não, eu não posso passar contrariedade. Isso eu me lembro quando ele era pequeno. Então, assim, a gente tem que pensar da mesma forma para que tudo ocorra bem dentro do nosso lar. Então, assim, são experiências que eu vivi, né, irmão? Então, eu posso compartilhar, assim, né? E compartilhar um pouquinho sobre a igreja aqui de Farroupilha, né? A irmã que está nesse processo de auxiliadora. O que a irmã sente aqui que é a maior dificuldade, O que a irmã sente de passar dessa instrução, de levar o conhecimento que nós temos à disposição? O que a irmã sente assim, que aqui é uma necessidade? Porque, às vezes, cada local tem uma peculiaridade, tem uma característica. Para o pessoal que está aí nos assistindo, é uma curiosidade, né? O que a irmã sente assim, que aqui o senhor tem trabalhado mais na vida dos vasos que chegam na igreja? Eu vejo que aqui, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo de Farroupilha, a dificuldade em todos os irmãos é a área do evangelismo. Evangelismo. Então, assim, ó, a gente ministra para os irmãos que eles deveriam buscar mais essa parte, porque a gente percebe assim que
Quando nós chegamos aqui, a igreja praticamente começou do zero, né? Então, eu e meu esposo e mais uma irmã, né? Mas, graças a Deus, Deus foi acrescentando. Mas a gente percebe que esse evangelismo que ocorreu de crescimento foi através de mim, do meu esposo e dessa irmã que estava conosco. E alguns irmãos, a gente percebe assim, ó, que eles têm chamado para evangelismo, mas ainda eles têm barreiras. Né? Então, eu sempre aconselho eles ficarem ali, né, escutando o evangelismo e também o apacentamento, né? Então, assim, aquele livro Rebanho Curado, né, que a gente tem falado. Então, uma das dificuldades aqui que a gente enfrentou e ainda enfrenta é essa parte do evangelismo, dos irmãos pegarem juntos, sabe, deles terem esse entendimento de que que é uma comissão para todos, né? Não é só para o presbítero, para a esposa do presbítero ou para alguns irmãos. É uma comissão para todos, né? E até é interessante a gente ver isso do evangelismo, né? Porque o evangelismo também tem algumas áreas. Por que eu não vou evangelizar? Eu acredito que tem 3 bases aí que pode estar a carência, né? Ou é o orgulho, que daí eu não quero me expor, que eu sou de uma igreja e tal. Ou é a falta de fé, né? Que daí é porque eu não creio muito nesse processo. Ou é a falta de realidade com relação à autoridade. Eu não entendo que Jesus é Senhor. Vou chegar um pouquinho mais para cá, irmã. Eu não entendo que Jesus é Senhor e que Ele me ordena, Ele me diz, tu és meu servo e eu quero que você vá lá e resgate aqueles que eu tenho a eleição. O que a irmã enxerga assim desses 3? É os 3? É um só? Que aqui em Farroupilha seria assim que a irmã sente que precisa trabalhar mais? Olha, eu acredito que seja o orgulho, né? De se expor mesmo. Né? Tem muitos irmãos assim que tem o orgulho, aquele orgulho assim, ó, de não saber chegar na pessoa, não saber o que vai falar, né? E muitas vezes isso ocorre, irmãos, porque assim, ó, muita pouca busca, entendeu? Então, aí esses espíritos encontram legalidade para ficar barrando, né? E dizendo, mas e se tu fala? E aí te fazem uma pergunta, né? Não estou preparado, né? Então, assim, não estou preparado, né? Então, sempre tem aquela desculpa. Mas lá no fundo é o orgulho, né? Porque tu não quer, assim, falar alguma coisa que... eu vou falar alguma coisa, e aí se não é... Né? Mas é o orgulho. Eu vejo, assim, dessas 3 partes, assim, que Deus me tocou. É essa parte do orgulho mesmo, sabe? Vai. Que bênção, gente! Estamos aqui conversando com a Elisângela, né? Auxiliadora aqui na cidade de Farroupilha. Irmã, obrigado pela tua participação aqui conosco, viu? Olha, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já para o segundo bloco.